Salve, salve meus amigos, sejam extremamente bem-vindos ao canal @investindo sem embromação. Começamos hoje com a frase de um autor desconhecido: conhecimento é o começo de toda riqueza. Então, meus amigos, vamos buscar o conhecimento, vamos à luta que a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, iniciando a aula de hoje, já sabemos como são e como funcionam os fundos imobiliários. Conhecemos a definição de um fundo imobiliário, que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Isso aí ficou bem claro. Vimos ainda 3 tipos de FIIs bons para investirmos, que são os fundos de tijolo, fundos de papel e os fundos híbridos. E nos segmentos dos fundos de tijolo, temos bons segmentos para investirmos, que são os shopping centers, lajes corporativas e galpões logísticos. Nos fundos de papel, os títulos e valores mobiliários que investem em CRIs e LCIs, e nos fundos híbridos temos um pouco dos segmentos de tijolo e do segmento de papel no mesmo título, juntos e misturados. Vimos ainda, meus amigos, da importância da escala de um FII para nos indicar os melhores FIIs através de sua grandeza, do seu tamanho, e para isso usamos 2 indicadores classificatórios que foram o patrimônio líquido acima de 300 milhões e a liquidez média diária acima de 7 milhões. Tranquilo até aqui, pessoal? Toda essa parte que eu reuni acima, meus amigos, era do primeiro fundamento de um fundo imobiliário, que é o seu ativo. Agora irei falar do segundo fundamento de um fundo imobiliário, que é o imóvel. No fundamento imóvel, iremos falar do imóvel propriamente dito. No caso dos fundos de tijolo, shopping centers, lajes corporativas e galpões logísticos. E, especificamente, iremos analisar a vacância, a quantidade de imóveis e a quantidade de inquilinos. Isso é o que interessa. Para os fundos de papel, que não investem diretamente em imóveis, iremos analisar a alocação, especificamente em relação aos títulos e valores mobiliários. Iremos verificar a porcentagem do capital do fundo investido nesses títulos e a quantidade de títulos que esse fundo possui. Aqui, meus amigos, os critérios serão eliminatórios. Meus amigos, a vacância de imóveis é um dos principais indicadores dos fundos imobiliários, pois o imóvel precisa estar alugado para gerar renda. A vacância é o número de unidades que há num fundo imobiliário que não está alugado. A taxa de vacância é a divisão entre o espaço que não está alocado no imóvel pelo espaço total de locação. Quanto menor for essa taxa, indica que o imóvel tem mais qualidade. O ideal é que esse indicador esteja sempre baixo, com número perto de zero, pois mostra que o fundo imobiliário tem uma gestão eficiente. Por exemplo, se um fundo possui 5 imóveis e um deles está desocupado, então esse fundo tem uma vacância de 20%. Se um determinado fundo possui 5 imóveis e 2 deles estiverem desocupados, essa vacância é de 40%. Tudo bem, pessoal? Em relação à quantidade de imóveis, é muito importante o fundo possuir uma boa diversificação de imóveis. Por exemplo, um fundo que possui um imóvel e um inquilino, essa taxa de vacância está 0%. O imóvel está ocupado. Mas se o inquilino sair, a taxa de vacância sai de uma hora para outra, de 0 para 100%. Em outro caso, se o fundo possui 10 imóveis e estão todos ocupados, essa taxa de vacância, obviamente, é de 0%. Se o inquilino sair, essa taxa de vacância mudará de 0 para 10%. No caso anterior que eu citei como exemplo, comprometeria toda a renda desse fundo. Nesse segundo exemplo, não. O fundo ainda teria a renda de 9 inquilinos. Entendeu, pessoal? Porque a quantidade de imóveis é importante num fundo imobiliário. Também é importante que o imóvel não tenha apenas um inquilino, pois ele sofre maior risco de prejuízo. Quanto mais diversificado for o imóvel, menor será a taxa de vacância do fundo. Nesse caso do inquilino, a gente vai olhar direto para um ponto: se ele é monoinquilino, ou seja, possui apenas um inquilino com um contrato bem direcionado com uma instituição específica, ou se ele é multi-inquilino, possui vários inquilinos e, na maioria das vezes, o número de inquilinos são bem interessantes, com um grande número de inquilinos naquele imóvel. Depois que vocês entenderam a importância da vacância, a quantidade de imóveis e quantidade de inquilinos nos fundos de tijolo, vamos definir os critérios para cada um desses indicadores. No caso da vacância, iremos eliminar fundos com taxa de vacância acima de 30%, iremos aceitar fundos com taxa
taxa de vacância entre 25% e 30% e iremos buscar de fato os fundos que tenham taxa de vacância abaixo de 25%. E quanto mais próximo de zero, melhor. No caso da quantidade de imóveis, iremos eliminar os fundos que possuem entre 1 e 5 imóveis, aceitar os que possuem entre 6 e 9 imóveis e buscar os que possuem de 10 imóveis para cima. E quanto mais imóveis tiverem acima de 10, melhor. No caso da quantidade de inquilinos, iremos eliminar os fundos monoinquilinos e buscaremos os fundos multi-inquilinos. Pessoal, esses serão os critérios que usaremos para identificarmos bons fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Evidentemente que será conjuntamente com outros critérios que eu já falei na aula anterior, continuarei falando nesta aula e falarei nas próximas aulas sobre fundos imobiliários, dentro desse módulo que eu estou falando de fundos imobiliários. Vamos falar agora, pessoal, de fundos de papel, que não investem diretamente em imóveis. Iremos analisar, neste caso, a locação, especificamente em relação aos títulos e valores mobiliários. Iremos verificar a porcentagem do capital do fundo investido nesses títulos e a quantidade de títulos que esse fundo possui. É isso. Os fundos de papel não possuem imóveis físicos, perceberam isso? Eles investem em títulos e valores mobiliários que dá o direito de receber uma espécie de aluguel de alguns imóveis de forma simples. É assim que funciona. De forma indireta, você está investindo em imóveis e gerando uma renda passiva todos os meses. Eu não vou me alongar muito nessa explicação de como isso é realizado através de uma securitizadora, porque não interessa para nós. O importante é você saber que os fundos de papéis investem em títulos e valores mobiliários através de CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários. Quando eles investem nesses títulos, que é o principal objetivo de um FII de papel, porque esses investimentos são melhores remunerados, eles fecham contratos em melhores condições, com melhores retornos, através de securitizadoras e outras empresas que normalmente não são disponibilizados para pessoas físicas. Então, já adianto que a porcentagem de CRIs em um fundo de papel é fundamental, pois se for para ele investir em outros ativos, perde a razão de ser, perde a essência, a característica desse FII. Ficou claro isso, pessoal? Além de investir em CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, os FIIs de papel também investem em LCIs, que são as letras de créditos imobiliários. Em outros FIIs, os chamados FOFs, que são os fundos de fundos, e um pequeno percentual em títulos públicos, como eu já havia falado anteriormente, mas somente para não deixar o dinheiro parado no caixa. Eles podem investir um pouco do patrimônio do fundo de papel nesses títulos, até surgir uma oportunidade de aplicar esses recursos no objetivo principal para o qual o FII foi criado. Então, esses investimentos em títulos públicos são realizados de forma extraordinária. Então, iremos analisar dois fatos aqui. O primeiro fato é se o FII de papel investe a maior parte do seu capital em CRIs, que é o que interessa para um fundo de papel, como eu já expliquei anteriormente. Qual o percentual investido? E o segundo fato é a quantidade de CRIs investido pelo FII de papel. Nesse caso, a diversificação é importante para que o FII não esteja ali muito concentrado, com poucos CRIs, e venha correr um risco de crédito. Quando o FII diversifica, diminui muito o risco de, se acontecer um calote, esse FII não ser tão impactado na renda, o que geraria um efeito negativo na renda passiva dos cotistas desse fundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora eu peço um pouquinho da atenção de vocês. No fundo de papel, quanto ao critério de percentual investido em CRIs, vamos eliminar os fundos com 50% ou menos investido em CRIs. Vamos aceitar entre 51% e 75%, mas nós vamos querer mesmo os fundos de papel com mais de 75% investido em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários. Agora, no critério da quantidade de CRIs no fundo de papel, vamos eliminar os que possuam 30 ou menos CRIs. Vamos aceitar os que possuam entre 31 e 50 CRIs e vamos
vamos buscar mais de 50 CRIs nos fundos de papel. Ou seja, o ideal será um fundo de papel que possua mais de 50 CRIs em seu portfólio. Esse será o ideal, gerando uma diversificação e, com isso, proporcionando maior segurança, que é um dos objetivos que buscamos em nossos investimentos. Investir sempre em ativos mais seguros, que geram os melhores retornos e que tenham melhor liquidez. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, mais fundamentos, mais critérios, para que cada vez mais nós tenhamos conhecimento, consigamos obter melhores resultados, melhores retornos e identificar os melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo, dá uma força para que o YouTube reconheça esse material como uma importante fonte de conhecimento. Assinem @investindo sem bromação, você não paga nada para assinar. Repassa o vídeo ao maior número possível de pessoas, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e atenção. Como citei um autor desconhecido no início desta aula, conhecimento é o início de toda a riqueza. Como sempre falo aqui, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, quando começaremos a falar no último fundamento de um fundo imobiliário, que é a sua gestão. Até lá, meus amigos. Fui!